controlling his body in, it's gonna fall for Ibrahimovic! Oh, come on! Come on! Did you think he was gonna live up to the billing? Of course he did! Out of this world! Polêmico, ambicioso, marrento, autoconfiante, genial. Esses são alguns dos vários adjetivos para tentar definir Zlatan Ibrahimovic. Ele é um daqueles jogadores que dispensam apresentações. Ele é capaz de fazer o impossível e de fazer coisas inacreditáveis. Acrobático, rápido, alto, forte. Um cara que tem na arte de finalizar a gol a sua grande qualidade. E o que ele já fez de golaço é até difícil de acreditar. Nesse vídeo, você vai conhecer toda a sua trajetória, os clubes em que esse cara jogou, seus títulos, suas conquistas e suas derrotas. Senhoras e senhores, a história dele, Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic nasceu no dia 10 de março de 1981 em Malmö, na Suécia. Desde muito cedo, o garoto já demonstrava ter um temperamento explosivo. E na sua infância foi um moleque muito rebelde. Seus pais se separaram quando ele era criança, então o pequeno Zlatan foi morar com o pai, que era encanador. No entanto, ele passava boa parte dos seus dias jogando bola perto da casa da sua mãe. Um dos ídolos do garoto era o holandês Marco van Basten, com quem o Ibra foi muito comparado no início da sua carreira. Mas claro que essa idolatria nem se compara com quanto o Ronaldo Fenômeno é admirado pelo Ibra. O Fenômeno era tipo um herói para o sueco, que já declarou isso em diversas entrevistas. I think the phenomenal. For me, the phenomenal was an example of football. Whatever he did, it was wow. But the way he did the dribble, the way he was running, the way he was scoring goals, that was the real phenomenal. And what he did, I think nobody else. Because he was natural. He was not built. He was not made. He was the one he was. He was natural. He was born the one for the one he was. That is nothing you train to become. That kind of players are not made. They are born. So. Ele começou a jogar por clubes do bairro, até que o grande clube da cidade do país, o Malmö, viu muito potencial no jogador. Então ele iniciou a jogar pelo time de base, ainda na categoria sub-15, até ser promovido ao futebol profissional. Na temporada de 1999 ele fez sua estreia como jogador profissional, onde no ano seguinte, ano de 2000, foi muito bem e ajudou demais seu time a retornar à elite do futebol sueco, tendo uma média de praticamente meio gol por jogo, fez 14 em 29 partidas. E esse desempenho e potencial de evolução apresentado pelo craque despertou interesses gigantes da Europa, um deles foi o Arsenal. O treinador, Arsène Wenger, pediu que Zlatan fizesse um teste antes de ser contratado em definitivo, e essa foi a clássica resposta. O Ajax, que não pediu testes, então comprou o atacante por 18 milhões de euros. Sendo assim, investindo nas cores do Malmö, primeiro clube da carreira, o Ibra disputou 47 partidas, marcou 18 gols, deu 8 assistências e não ganhou títulos. Essas ótimas atuações levaram Zlatan à seleção nacional, disputando as eliminatórias para o Mundial de 2002. Sendo assim, o jogador iniciou sua trajetória no futebol holandês. E desde os tempos de Malmö, o Ibra já demonstrava uma grande predisposição para tretar com treinadores e quase abandonou sua carreira por conta disso. Contudo, o treinador Ronald Koeman, hoje no Barcelona, colocou o sueco nos trilhos aos poucos. No primeiro ano de Ajax, o Ibra já levantou os 2 primeiros canecos da sua carreira. Ganhou o Campeonato Holandês e a Copa da Holanda. Ele disputou 33 partidas e fez 9 gols. Na Copa do Mundo Coreia e Japão, ele entrou no finalzinho do jogo contra a Argentina na fase de grupos, e depois jogou 30 minutos contra a Senegal nas oitavas, jogo no qual os escandinavos perderam por 2-1 na prorrogação e foram eliminados. Já na temporada 2002-2003, o Ibra se tornou o titular absoluto do time, e passou a ser cada vez mais protagonista, se destacando demais. A única taça foi a da Supercopa da Holanda, e no Campeonato Nacional, seu clube foi vice-campeão. O Zlatan fechou essa temporada com 42 jogos e 21 gols marcados.
Em 2003 e 2004, o grande Ajax voltou a conquistar o campeonato holandês, deixando o rival PSV para trás. Alguns nomes notáveis do elenco: o brasileiro Maxwell, os holandeses Van der Vaart, Wesley Sneijder e De Jong. Depois da temporada europeia, o Ibra jogou a Eurocopa com a seleção sueca e voltou ao Ajax, porém foi negociado com o gigante da Itália no início da temporada 2004-2005. Sendo assim, com a camisa do Ajax, o Ibrahimovic disputou 110 partidas, anotou 48 gols, deu 15 assistências e conquistou 4 títulos. A Euro 2004 serviu como grande cartão de visita do Ibra para toda a Europa e fez com que cada vez mais clubes quisessem sua contratação. Ele chocou o mundo ao fazer um golaço de calcanhar contra os italianos. Os suecos passaram da primeira fase, com uma vitória e 2 empates, e nas quartas de final perderam para o ótimo time da Holanda por 5-4 nas penalidades. Depois de ainda jogar a Supercopa da Holanda e mais algumas partidas pelo Ajax, o Ibra desembarcou em Turim, depois de pressionar a diretoria do seu ex-clube para defender a Vecchia Senhora por 19 milhões de euros e por um pedido especial do técnico Fábio Capello, que já queria o jogador na temporada anterior, quando ele ainda treinava o Roma. A expectativa é que ele ficasse na reserva de Trezeguet e Del Piero, mas com a lesão do francês, o Ibra assumiu a titularidade e deitou demais, sendo o principal nome da equipe na conquista do Scudetto, ou seja, foi campeão do campeonato italiano. Ao longo de 45 partidas, o Zlatan fez 16 gols e deu 10 assistências. Na temporada 2005-2006, o Ibra não conseguiu manter o mesmo ritmo da anterior e fez só 10 gols ao longo de 45 jogos, além de distribuir 4 assistências. No campeonato italiano, a Juve terminou na primeira colocação, porém isso não representou mais um Scudetto para a Como. Isso porque foi descoberto um esquema de manipulação de resultados, que culminou na cassação desse título e também o título da temporada anterior. E pior que isso, a Juve foi punida com o rebaixamento para a Série B da Itália. Com o barco afundado, o Ibra e vários jogadores deixaram o clube. Sendo assim, defendendo a Juve foram 92 jogos, 25 gols, 14 assistências e ele não ganhou nenhum título de forma oficial. O Ibra chegou ao Mundial de 2006 como grande estrela da seleção, junto com o Larsson, que acabara de ganhar a Champions pelo Barça. Entretanto, o desempenho dos suecos foi bem abaixo do esperado. Eles caíram nas oitavas de final diante da anfitriã Alemanha, e o nosso craque não marcou nem um golzinho sequer. Depois de descartar a possibilidade de jogar a segundona, o Milan, que havia vendido Shevchenko para o Chelsea, carecia de um atacante e estava quase fechado com o Ibra, até que a Inter de Milão entrou na jogada e contratou o sueco antes. Essa transferência, obviamente, despertou o ódio do torcedor da Juve, que se viu traído por Zlatan. Nessas 3 temporadas defendendo a Internazionale, ele ganhou muita projeção e se consolidou como um dos grandes atacantes do futebol mundial. Na primeira, 6-7, conquistou o campeonato italiano e a Supercopa da Itália. Na segunda, mais um Scudetto. E na terceira, 2008-2009, só para não perder o costume, título do campeonato italiano e da Supercopa da Itália. Nessa edição da Série A, inclusive, o Ibra foi o goleador máximo, o artilheiro. Na Champions, a Inter fracassou nesses 3 anos e ficou pelo caminho nas oitavas de final. Com a camisa nero-azzurri foram 117 partidas, 66 bolas nas redes, 29 assistências e 5 taças levantadas. Dentro desse período, Suécia e Ibra disputaram a Eurocopa 2008. E a seleção foi muito mal, não passou nem da fase de grupos, que tinha Espanha, Rússia e Grécia. Com os fracassos na Champions, o desejo do Zlatan de deixar a Inter para alçar voos mais altos e ser reconhecido como um dos melhores do planeta levaram o sueco para Barcelona, por uma quantia de quase 70 milhões de euros, mais Samuel Eto'o. Apesar do clube catalão viver uma fase esplendorosa, o Ibrahimovic não chegou a ser uma unanimidade e teve muita dificuldade de adaptação ao esquema de Guardiola. Coletivamente, ele faturou a Supercopa da UEFA, 2 vezes a Supercopa da Espanha, o Campeonato Espanhol e o Mundial de Clubes. Na Champions, uma grande ironia do destino. O Barça caiu diante da Inter, antigo clube do atacante, que mais tarde viria a conquistar a orelhuda. O brilho pretendido pelo sueco nunca chegou, uma vez que Lionel Messi era o grande protagonista do time e disparado o melhor jogador do mundo. No intervalo de uma partida contra o Villarreal, o Ibra discutiu de forma calorosa com Guardiola, e somado a isso 2 fatores, disputar posição com Pedro e a chegada de Davi Villa, fizeram com que o atacante deixasse o clube.
Com a camisa do Barça, o Ibrahimovic jogou 46 jogos, marcou 21 gols, deu 12 assistências, além de conquistar 5 títulos. O Milan pagou 6 milhões de euros pelo empréstimo do Ibra, por uma temporada, com opção de compra por 24 milhões ao término do contrato. E o sonho antigo do clube rossoneri de ter o craque foi realizado. Assim, o sueco entrou para um seleto grupo de jogadores que defendeu os 3 gigantes da Itália. E ele fez por merecer esse esforço todo, sendo decisivo na conquista do grande campeonato italiano. Ao todo, ele jogou 41 jogos nessa temporada, marcou 22 gols e deu 12 assistências. Na temporada seguinte, o Milan aceitou pagar o preço estipulado pelo Barça e acertou em definitivo com o craque. Um ótimo negócio, diga-se de passagem, pois o clube tinha o artilheiro do italiano, que apesar dos gols do Ibra, não conseguiu conquistar o Scudetto. A única taça foi a da Supercopa da Itália. E na temporada, o Ibra somou 44 partidas, em que foi às redes 35 vezes, além de dar 12 assistências. Mais uma Euro e mais uma vez os suecos não conseguiram passar da fase de grupos. Até venceram a caótica França, mas perderam para a Inglaterra e Ucrânia, e ficaram pelo caminho mais cedo. Em 3 jogos, o Ibra marcou 2 gols. Durante 2012 e 2016, o Ibrahimovic jogou pelo milionário PSG, que pagou 21 milhões de euros para tê-lo. E o sueco só não fez chover na França, deixando o torcedor parisiense na dúvida sobre quem é mais importante, Zlatan ou a Torre Eiffel. I don't believe they can change the Eiffel for my statue, so... I guess they can't. Thank you so much. The people behind the club, I don't believe. But if they can, I will stay here, I promise you. Thank you. E não à toa, ele é até hoje um dos maiores jogadores que já vestiu a camisa do clube e o segundo maior artilheiro. E mesmo depois dos 30, pode-se dizer que o interminável Ibrahimovic viveu lá o auge da sua carreira, principalmente no quesito gols. Na temporada 2015-2016, por exemplo, ele fez 50 em 51 jogos. Resumindo, Zlatan deitou e rolou no questionável futebol francês. Para você ter uma ideia, nestes 4 anos, ele foi tetracampeão da Ligue 1, sendo artilheiro e melhor jogador em 3 edições, tricampeão da Copa da Liga da França, tricampeão da Supercopa da França e 2 vezes campeão da Copa da França. Em 2013, venceu o Prêmio Puskás por uma obra de arte contra a Inglaterra, de bicicleta, do meio da rua e por cobertura. E com a camisa do Paris, o Ibra foi a campo em 180 jogos, fez 156 gols, deu 60 assistências e ganhou nada mais, nada menos que 12 títulos. O Ibrahimovic não jogou a Copa de 2010 e nem a de 2014 aqui no Brasil pelo simples fato da seleção dele, muito fraca, nem ter se classificado. Em 2014, perderam para Portugal de CR7 na repescagem e ficaram de fora. Entretanto, jogaram a Euro de 2016, e mais uma decepção na conta. A seleção não passou dos grupos novamente. Derrotas para Itália e Bélgica, e empate com a Irlanda do Norte. E depois dessa derrota para a Bélgica por 1-0, o Ibra resolveu se aposentar da seleção. Com a camisa do seu país, Ibrahimovic jogou 116 partidas, marcou 62 gols, deu 17 assistências e não ganhou títulos. Já com 36 anos, o Ibrahimovic chegou ao disputado futebol inglês com certa desconfiança por conta da idade. Mas já começou arrebentando e conquistando títulos, a Supercopa da Inglaterra de 2016 e fazendo muito gol. Outra grande conquista do sueco com a camisa dos Red Devils foi a Copa da Liga Inglesa, em que ele foi o artilheiro. E por fim, o United conseguiu conquistar a grande Liga Europa. Depois de sofrer uma lesão gravíssima no joelho e desfalcar o time por 7 meses, o Manchester United acabou rescindindo o contrato do atacante. Sendo assim, defendendo os Diabos Vermelhos, o Ibra jogou 53 jogos, fez 29 gols, deu 10 assistências e conquistou 3 taças. Então no início de 2018, o craque acertou sua ida para a Major League Soccer, a Liga Americana de Futebol, mais precisamente para defender o Los Angeles Galaxy.
Apesar de boas campanhas, ele não conseguiu conquistar títulos com o clube, no qual jogou 58 jogos, meteu 53 gols, média de quase 1 por jogo e deu 15 assistências. Então, mais uma vez, com quase 40 anos, o interminável Ibrahimovic voltou ao Milan. O próprio disse que foi porque se sente muito grato ao clube rossoneri, pois quando saiu do Barça foi onde ele voltou a sentir prazer em jogar futebol. Ele chegou no início de 2020, para o final da temporada 19-20, e foi muito bem, elevando o nível de atuação do time e dando esperanças ao torcedor rossoneri de dias melhores, terminando o italiano em 6º lugar, só caindo na semifinal da Copa Itália. Ele fez 20 jogos e marcou 11 gols, além de contribuir com 5 assistências. E até o presente momento da edição desse vídeo, o homem tá comendo a bola. Ele tem 7 gols em 8 partidas na temporada e é o artilheiro do campeonato italiano. E o Milan lidera a competição. Além das outras competições domésticas, o clube rossoneri também disputa a Liga Europa. Com a camisa do Milan, o Ibra já jogou 103 partidas, balançou as redes em 75 oportunidades, deu 30 assistências e ganhou 2 títulos. E atuando por esses 9 clubes ao longo dessa super carreira, o Ibrahimovic soma 816 jogos, 491 gols, 193 assistências e 31 títulos. Declarações que rendem polêmica nunca foram um problema para o Ibrahimovic. Perguntado sobre seu estilo de jogo, ele disse jogar o estilo Zlatan, e depois de driblar várias vezes um zagueirão do Liverpool, soltou essa: eu fui para a esquerda e ele também foi, depois fui para a direita e ele foi de novo, fui mais uma vez para a esquerda e ele foi comprar cachorro-quente na lanchonete. E questionado sobre um possível presente de aniversário que iria dar à sua esposa, foi essa daí: uma coisa é certa, Zlatan é uma obra muito mais próxima do término do que do começo. Mas o cara parece não ter fim. Seria o Benjamin Button do futebol. E também parece que quanto mais velho, mais decisivo ele fica. Que monstro de jogador, que lenda. A você que assistiu até aqui, meu muito obrigado. Em especial para o Israel Romão, de Juazeiro do Norte, no Ceará. Um grande abraço e obrigado pela audiência de sempre. Não esqueça de deixar seu comentário dando a sua opinião sobre esse jogador fantástico. Tem bola pra tudo isso ou se acha demais o que não é? Semana que vem tem mais. Até o próximo vídeo e falou!